Olá, nosso ouvinte espectador aqui do nosso podcast Boca de Urna, nosso ouvinte espectador também da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM, da Rádio Cidade Tubarão 103.7 FM. Então, começando mais um podcast, eu adianto aqui para o nosso ouvinte espectador que puder dar um like, né, um joinha aqui no nosso vídeo antes já de começar a assistir a nossa conversa. Também se inscrever no nosso canal do YouTube, caso ainda não seja inscrito, e também ativar o sininho. Dessa maneira você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar, não só o nosso podcast que entra no ar todas as quintas-feiras, mas também toda a programação da nossa Rádio Cidade em Dia. Bom, mais uma vez me acompanhando aqui no podcast Boca de Urna, esse programa, esse produto, né, que nós estamos desenvolvendo aqui no Grupo Catarinense de Rádios, nesse período de campanha eleitoral, nesse período de eleições. Mais uma vez aqui comigo, o Diego Carniato Batista. Olá, Diego, tudo bem? Olá, Rafael. Olá, os nossos ouvintes espectadores. Tudo bem? Estamos aí para mais um dia, né? Gabriela Schelp, tudo bem, Gabriela? Tudo bem, tudo bem. Muito prazer estar aqui com vocês de novo, né? E vamos fazer um belo programa. Mais uma vez. Bom, na semana passada a gente deu uma escorrida no quadro estadual. E aí fechamos, inclusive, no dia estamos gravando esse podcast, é o primeiro dia oficial de campanha eleitoral para todo mundo. Mas fechamos aí o quadro nacional, né, que no primeiro momento tem 12 candidaturas a presidente. Se todas as 12 vão até o final, é uma outra conversa. Mas temos 12 candidaturas a presidente. Ciro Gomes, do PDT, o constituinte Emael, do Democracia Cristã, e aqui eu estou lendo os nomes que foram registrados, nome né? De urna. Nome de urna, que o Emael é aquele Emael que de sempre, né? José Maria Emael. Isso mesmo, é. O Felipe Dávila, do Novo, o Jair Bolsonaro, do PL, o Léo Péricles, do P, o Lula, do PT, o Pablo Marçal, o nome ainda consta no sistema do próximo, mas essa candidatura é uma das que deve cair. Roberto Jefferson, do PTB, também está inscrito lá. Simone Tebet, do MDB. Sofia Manzano, do PCB. Soraya Tronic, do União. E a Vera, do PSTU. Meus queridos convidados, o que nós podemos esperar desse cenário nacional, hein? Diego, vamos lá. Poupar a Gabriela, que está um pouquinho mais resfriado hoje. Bom, Rafael, analisando os nomes colocados e o número de candidaturas, eu acho que nenhuma surpresa. Quantos candidatos nós tivemos na última eleição? Vocês têm lembrança? Mas posso conferir aqui, enquanto dá uma falinha. Mas eu acho que foram de 8 a 10, se eu não me engano, e capaz de chegar até nesse 12 aí, porque tem algumas candidaturas que não chegam na urna, né? E essas candidaturas menores aí também tem bastante. E então, 14. Mas 14. Então são duas candidaturas, na verdade, a menos do que no início da candidatura da última eleição. Mas a gente sabe que vai de fato. Álvaro Dias e Cabo Daciolo, né? Isso, também. Né? E a gente sabe que, na verdade, vai ficar essa disputa de fato entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, né, com aí um despontamento, talvez, da Simone Tebet, que ainda não conseguiu emplacar o seu nome, né? E o Ciro Gomes, a Simone talvez preparando seu nome para a próxima eleição, e o Ciro até não diria que está preparando para a próxima eleição, porque o Ciro já vem aí há umas 2 décadas nesse cenário nacional, né? Mas também buscando aí ocupar o seu espaço. Eu acredito que não devemos ter nenhum tipo de novidade, né? Até porque alguns nomes, como você bem colocou, o do Emael, né? Eu acho que quando eu nasci o Emael já era candidato à presidência da República. E aí eles vêm passar aí a sua mensagem, o seu discurso, fazer um debate talvez até interessante de alguns pontos que precisam ser colocados no debate, né? Quando Jair Bolsonaro e Lula, a princípio, pelo que parece, vão fugir do debate, né? Então, quem sabe esses candidatos de menor expressão, e quando eu digo fugir do debate, não é de não participar, às vezes é até de participar de corpo presente, mas não entrar em discussões mais acaloradas ou de temas que deveriam ser debatidos nacionalmente, que são as propostas, né, os projetos. Vão se preocupar mais com a questão eleitoral e aí talvez esses outros 10 candidatos possam trazer aí pelo menos ao debate da população e para que a gente possa cobrar, quem sabe, um comprometimento no segundo turno de algum dos 2 candidatos principais, se houver segundo turno, né, um comprometimento maior aí em relação a propostas e a programas de desenvolvimento. O Emael, que acho que nas últimas
não deve ter disputado umas 2 ou 3 no máximo, né? De todas as que a gente tem aí. Eu vou conferir também isso. Mas o que podemos esperar desse cenário aí, Gabriela? Então, eu acho que é exatamente o que o Diego colocou pra gente, né? Nós temos aí Lula e Bolsonaro despontando e não tem mais como fugir disso. O Ciro não consegue alavancar, chega no máximo no 6% ali e não sai disso. Simone Tebet, até a gente teve uma pesquisa ontem, né, do IPEC, que coloca ali Simone Tebet com 2%. Eu tô bem pesteada, gente, desculpa. E aí, ela não tem tempo hábil de, talvez, nem encostar no Ciro. E isso é muito ruim até para uma próxima candidatura, porque se esperava que ela alavancasse mais já desde a largada. Então, a gente vai ter que sentir nos próximos 15 dias como é que ela alavanca para aí poder dizer, olha, é viável para uma próxima candidatura. Senão ela vai ter que trabalhar muito nesses 4 anos para conseguir alguma coisa. Mas fora isso, nenhuma novidade. A gente viu rejeição do presidente crescendo, né? Se esperava ter essa bolsa caminhoneiro aí, se esperava ter uma alavancada, realmente, o que eu acho eu acho inconstitucional isso, eu acho totalmente contra a legislação eleitoral, essa distribuição de verba. E o auxílio caminhoneiro tem o auxílio taxista também, né, que então, também começou a ser pago essa semana. Só que muita gente não conseguiu acesso. As pessoas estão com problemas nos seus CPFs e eles esqueceram de verificar a viabilidade de quantas pessoas iriam conseguir acessar. Então, muitas pessoas não conseguiram acessar ou vão conseguir só depois da eleição. E aí o amor vira ódio, né? E aí o amor vira ódio. Por que o fulano tá ganhando e eu não? Porque é culpa do governo, as pessoas pensam. Por que o meu CPF, por que não consigo arrumar? Vai na caixa, volta, vai na caixa, volta. E não consegue arrumar o seu CPF. E aí aquilo ali virou um efeito rebote. E vai no aplicativo Gov e não consegue centralizar a imagem de jeito nenhum. Isso, não, porque assim, ficou tudo tecnológico, mas um tecnológico bem burocrático. Por exemplo, seguro-desemprego, vem pro Caixa Tem. Então, tu só consegue fazer transferência de R$600 por dia. Tu tem o dinheiro, mas tu não consegue colocar a mão no dinheiro. Então, tu tem que ficar pagando o boleto pelo aplicativo da Caixa Tem até R$1.200. Tu só pode fazer transferência até R$600. Então, tu tem um bloqueio. As pessoas estão com muita raiva porque estão com dinheiro, não conseguem botar a mão no dinheiro para fazer um churrasquinho. Que é isso que o povo quer. Então, isso fez um efeito rebote, né? Muito tecnológico, com muitas regras, que inviabilizou o acesso ao dinheiro. O Emael, desde 98, essa será a 6ª eleição presidencial dele. Então ele não disputou em 2002 só, de 98 para cá, hein? Só 2002. Disputou 98, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. E até a Gabriela toca numa questão da constitucionalidade ou não dessas medidas ao longo desse ano, porque tem uma série de regras, uma série de privações, que não pode dar aumento de salário para servidor, né, depois de um prazo, não pode fazer convênio no governo do estado com os municípios, repassar alguns. E aí se aprovam medidas que a gente sabe que tem um tempo de validade. E tem essa do auxílio caminhoneiro, dos taxistas, que os municípios, que aí meio comprometeu, porque o município tinha que passar a informação para o governo federal, mas quem paga é a União. E também a própria questão do combustível, né? Que a gente vê agora, inclusive, que com os frequentes anúncios da semana, que o mercado em si está baixando, anunciando algumas baixas, e se teve toda aquela polêmica em torno dos estados terem que abrir mão aí, terem que baixar o ICMS. Enfim, como é que essas medidas podem refletir? A Gabriela deu um sinal, pode ter o rebote. Vê dessa maneira também aí, Diego? Vejo, e tem mais um fator, Rafael, eu não sei se a população começa a ficar um pouquinho mais esperta ou não em relação a isso, mas tem justamente, a Gabriela levantou a questão da constitucionalidade, né? Que aí é uma questão mais técnica, né? Uma questão da área dela processual.
Mas o povo que ficou, óbvio, né, com algum exagero nesse momento, mas o povo que ficou penando 3 anos, passando fome, tendo que se desfazer de bens para pagar supermercado que aumentava, e não viu uma atitude um pouco mais enérgica do presidente nesses 3 anos, e aí na véspera de eleição vê esse tipo de atitude, né, aí começa a se questionar também o porquê não foi feito lá atrás se ele tinha poder para fazer isso, né? E aí pode sim ser muito mais forte esse efeito rebote. E aí a gente observa nas pesquisas, né? Ele ensaiou na primeira pesquisa pós algumas dessas situações uma pequena diminuição da diferença em relação ao Lula que está que é o primeiro colocado, mas as próximas pesquisas me parece que a coisa já estabilizou e ele começou a voltar e ficou no mesmo patamar, né? Podendo inclusive diminuir daqui para frente até a eleição, né? Então tudo é imprevisível, né? Tudo é muito imprevisível. Agora essa semana Petrobras anunciou mais um desconto, não, mas uma baixa no preço do combustível, cerca de 18 centavos, se eu não me engano, para a distribuidora, que pode chegar até uns 22, 25 na bomba, o que eu até duvido que aconteça, né, com a mesma sinergia que acontece quando vem os ajustes para cima. Mas ele está andando no fio da navalha, né? Pode pegar uma onda aí de boa sorte, de boas intenções e de amor e conseguir transferir essa mensagem para a população e conseguir a reversão da situação que hoje ele é segundo colocado e perde no segundo turno para, inclusive, se eu não me engano, para o Ciro, né? Mas, por outro lado, porque não temos aí uma terceira via bem estruturada, porque se tivéssemos uma terceira via aí com 13, 14, começando a eleição hoje com 15%, com o efeito rebote que isso pode causar, né, e uma terceira via que trouxesse um debate um pouco mais sério durante a campanha eleitoral, correria o risco, inclusive, de não ir para o segundo turno. O que eu acredito que não aconteça, né, porque não temos aí um terceiro candidato forte, né? Mas ele demorou, né, para tomar atitudes, e aí a questão da constitucionalidade pode ser o fator de ele ter demorado para isso, né? Então, até que alguém entre com algum tipo de ação no Supremo, né, algum outro partido, para poder caçar esses benefícios, né, que ele acabou concedendo. E também eu quero saber quem é o partido que, faltando 30 dias para a eleição, vai entrar no Supremo para caçar direito para a população. Óbvio que ninguém vai fazer isso, né? Então, talvez por conta disso, né, foi onde ele acabou deixando, inclusive, mais para o finalzinho aí, para a reta final, né? Mas, pelo visto, aquele que já o amava o ama um pouco mais, e aquele que já odiava, me parece que o ódio também está crescendo, né? Será que está faltando na eleição nacional um quadro semelhante ao que a gente tem em Santa Catarina, né? Com candidatos mais candidatos viáveis, porque, vamos lá, a gente falou, se não Bolsonaro e Lula não forem a uns debates, vamos ficar com um debate, e aí fica aquele debate assim que eu já vi, né, já fiz muito debate, que a pergunta do candidato saiu assim, ou um convidado que a gente chamava, e aí saiu a pergunta lá pro candidato do PSTU. Aí o cara disse, a minha pergunta saiu para quem não vai ganhar, né? Né? A minha pergunta saiu para aquele que não vai ter o poder de decisão, que está ali na eleição para fazer um papel, levar adiante uma outra mensagem, né? uma outra proposta. E aí, não tendo esses dois candidatos num debate, por exemplo, a gente vai estar vendo um debate com quem não vai ganhar, né? Isso, com quem nem tem chance de ganhar, né? Será que se eles fossem aos debates, eles talvez o eleitor ficaria assim, peraí, mas esses dois aí estão falando de só briga entre eles, eu vou prestar atenção nos outros? Teria esse efeito também? Então, é mais ou menos a eleição dos Estados Unidos, né? Na eleição dos Estados Unidos, a gente viu, principalmente quando era na última, né? Não nessa agora, na do Trump e da Hillary. Da Hillary, que os dois se fechavam no pau, e chegou num debate que o apresentador disse assim, a gente tá aqui, não é para vocês ficarem só brigando. A gente chegava a cansar de ver tanta briga e menos propostas. Então, pode ser que se chegue num ponto desse. E o pessoal acaba perdendo o interesse por todos os dois. E a gente pode ver um pequeno crescimento de uma terceira via. Não viável, mas ainda assim um lançamento dessa terceira via para alguma coisa numa próxima eleição. Agora, se eles souberem usar, eles não vão a todos os debates, obviamente, né? Porque vai ficar cansativo, vai ficar maçante o tempo inteiro, só aquele embate entre os dois. Então, eles vão conseguir
balancear. Pode ter certeza que o Lula vai dar preferência para onde o debates em emissoras em que o Bolsonaro tem mais rejeição e vice-versa, tá? Então vai aproveitar, de repente, ou ele não vai, ou ele vai estar mais acuado, e no SBT, por exemplo, onde o Bolsonaro vai estar mais à vontade, o Lula não compareça. Só que aí a gente tem aquela situação que, por exemplo, se os outros não comparecerem, porque pode acabar havendo um desinteresse geral, se os outros não comparecerem, vira uma entrevista. Cara, isso é muito ruim para a democracia. Não ter esse debate, não ter o embate de ideias é extremamente ruim, porque a gente não consegue... porque é no nervosismo, é no contraponto, é na pressão que a gente vê surgir determinadas posturas. E é onde a gente consegue escolher. Né? Não é na briga, mas é no pensamento antilógico. Né? Porque numa campanha, tudo é gravado, tudo é escrito, tudo é pensado, todos os discursos, uma visita é pensada, o discurso da visita é monitorado. Agora, num debate que tu está sob pressão, é onde surge esse pensamento antilógico. E aí é onde tu vê um pouco da pessoa. Então, a gente consegue descobrir um pouco mais sobre quem realmente vai ser o nosso presidente. E isso foi muito ruim na última campanha, quando a gente não teve o Bolsonaro nos debates. Então, eu acredito que eles não vão fugir de todos, mas de alguns sim. Alguns vão ficar só em formato de entrevista e outros a gente vai ver um embate. Mas quando começar a virar briga, eles vão afastar eles do debate. Pode ter certeza, para acalmar os ânimos, para não deixar o pessoal ver eles se perderem. O que tu acha, Diego? Eu vou na mesma linha da Gabi aí, né? Para eles seria não podem deixar de ir a todos os debates, né? Mas vão escolher, né? Vão escolher os principais debates aí. Não, eu até acho que o pior risco é os dois não irem eles não estarem num debate entre eles, com os dois, né? Eu acho que tem esse risco de não ter um debate com os dois. E voltando... pode acontecer isso que a Gabriela disse, aí ele vai lá no SBT, aí ele não vai na Globo, né? Aí na Globo o Lula vai, no SBT, e aí daqui a pouco não tem um debate entre os dois, né? E aí, mas como não teve, Haddad e aí só Bolsonaro. Respondendo a primeira pergunta se esse debate entre os dois poderia dar uma chance para uma terceira via. Para alguém olhar assim, e talvez eles enxergam dessa forma também, né? Que o embate entre os dois ali mais direto poderia favorecer um terceiro candidato que se saísse bem nesse cenário, né? Então, por isso, eu acredito que eles vão sim correr, vão fugir. Dificilmente teremos, talvez num segundo turno, mas também acho difícil, teremos aí um debate entre os dois, e se tiver, né, será aí ao estilo Hillary e Trump. Talvez, duvido um pouco o Lula, ele foge um pouco dessa questão de briga também, não sei como é que se comportaria nesse momento, né? Mas tenho certeza que a postura do Bolsonaro num debate com Lula seria, né, chamando de vagabundo, de ladrão, de bêbado e daí para baixo, né? Se o Lula manteria a postura ou desceria no mesmo nível, e aí eu não critico, não estou falando que é melhor ou pior, estou analisando a questão do comportamento, inclusive esse tipo de comportamento que deu a popularidade e deu a eleição para o Bolsonaro na primeira eleição, né? Então, mas eu acredito que esse seria o comportamento dos dois aí se cruzarem. A gente vai ter agora na posse... Hoje a posse do nessa terça-feira que nós estamos gravando aqui, né, tem aí, pode ter um ensaio, né, de um encontro dos dois, porque o Bolsonaro até ontem não tinha confirmado ainda a presença na posse do Alexandre de Moraes, o Lula sim, e eles podem se encontrar aí. Mas eu acho que depois desse encontro de hoje, dificilmente a gente vai ver no mesmo ambiente Lula e Bolsonaro, até porque é prejudicial para os dois, né? Se a campanha, se o Lula vê que perde espaço, talvez aí num segundo turno, e começa a perder eleitor e o Bolsonaro começa a crescer, pode ser que ele até pense em ir para o debate, alguma coisa assim. Mas infelizmente, prejudicial para a democracia, como já colocado pela Gabriela, a gente não vai ver isso acontecer.
até por conta das redes sociais, né? E aí nós estamos falando de televisão, debate em rádio, mas a campanha maciça, pelo que eu estou vendo, ela vai se dar também pelas redes sociais, e aí óbvio que você não tem um enfrentamento nas redes sociais, né? Tu sabe que me chamou a atenção, primeira coisa, né? A questão de segurança. Eu acho que os candidatos, os dois, eles estão com muito medo dessa questão de segurança. Primeiro que quando falar a razão pelo Bolsonaro ter ganho a última eleição, nada me tira da cabeça que ele só ganhou a eleição por causa da facada. É trágico? É. Mas teve uma inversão. Primeiro que tirou ele do game. Tá? Tirou ele totalmente e é onde ele ia se perder. Porque ele não tinha capacidade de ter um discurso adequado para levar o resto da campanha. Ele estava indo... assim, estava indo limítrofe, e aí aquilo ali movimentou, foi uma comoção geral, e foi onde ele ganhou a eleição. Tem coisas ruins que acontecem para uma boa causa. E aí aqui eu não estou entrando em mérito de quem deu, quem é culpado, isso é um atentado à vida. Nunca poderia acontecer, de forma alguma. Mas a gente vê a falta de segurança e assim, a loucura que chega à população, o evento de lançamento da candidatura do Lula foi cancelado. A Polícia Federal conseguiu averiguar graves riscos e avisou a coordenação da campanha e eles resolveram cancelar. Tinha riscos de atentado graves, eles conseguiram fazer interceptações de ligações que previam atentados muito graves. Então, eles cancelaram o evento. Eu acho que a gente vai ter muito essa campanha. Vai ficar muito nas redes sociais pela impossibilidade dos candidatos estarem na rua. E uma coisa que eu acho que as emissoras vão começar a fazer... Vocês lembram que eles ficavam o tempo inteiro falando, a gente vai ter o debate, fulano já confirmou, ciclano já... Eles não vão mais falar quem confirmou e quem não confirmou. Eu acho que nem para os outros candidatos, no sentido de, se ele confirmar eu não vou, e também por questões de segurança. De estúdio, de repente ataque a estúdio. Então eu acredito que eles não vão confirmar. Existe a possibilidade, conversei com algumas pessoas de mídia, e existe a possibilidade de inclusive os locais de debate serem alterados, fazerem estúdios alternativos com confirmação de local só na última hora. Por questões de segurança. Olha o nível que chegou a coisa. Por isso que, apavorante. Um debate civilizado entre os dois contribuiria também para dar uma baixada nesse ânimo, porque além disso, eu também já venho há muito tempo me preocupado com o dia da eleição, tá? Eu não me preocupo só com o dia, eu já estou preocupado com o 7 de setembro, que dirá o dia da eleição. Isso mesmo. Porque existe uma convocação maciça para o 7 de setembro, e eu prevejo, a minha bolinha de cristal aqui na frente prevê muitos embates e um novo Capitólio no dia da eleição. O Capitólio estava deixando para depois, né, da eleição, já está prevendo para antes. Mas aquele clima de eleição municipal que é sempre muito mais ferrenho e tal, eu sinceramente acho que para essa presidencial muito assim, apreensivo e preocupado, né, com o que pode ser. E por isso que, quem sabe, se tivéssemos um ou mais encontros entre eles de nível, vamos então vamos conversar, eu não gosto de ti, eu não gosto de ninguém vamos se gostar, mas vamos debater um pouco mais nível, né? Que eu acho que é o que falta também, ter ideia, proposta, e não ficar nessa acusação pessoal. Isso aí ajudaria um pouco a dar uma baixada no ânimo da população? Antes de responder a tua pergunta, só dando um pouquinho, eu não sei se eu sou otimista demais, ou nesse sentido eu sou mais naquele ditado popular que diz que cão que late não morde, né? Esses machões aí de ambos os lados, a partir do momento que vê um blindado virando a rua, vira um cachorrinho, bota a colinha entre o rabo e se mandam, né? Então é a tal da história, né, de que a população teria que estar armada para se defender, e quando houve o roubo no Banco do Brasil,
nenhum dos armados do centro saiu à rua para defender o Banco do Brasil, e é só um dos exemplos que me veio. Então eu não sei se eu sou sonhador demais ou otimista demais, mas claro, a gente precisa ver com precaução e as nossas forças de segurança, né, Exército, Polícia Federal, Força Nacional, precisam estar atentas a essas questões de segurança o tempo todo e fazendo as prevenções necessárias, mas eu não vejo nada mais que um pequeno tumulto. Pode até ter um confronto, um quebra-quebra localizado em algum lugar, como já é comum, né, mas nada que comprometa de fato o processo em si e a nossa democracia principalmente, né? Espero estar certo. Mas agora, respondendo a tua pergunta, Rafael, em relação a esse encontro civilizado dos dois, aí eu vou te responder com uma outra pergunta. Existe possibilidade de um encontro civilizado entre os dois? Daí eu estou sendo otimista, né? Achando que isso vai ter. Então é essa a questão, de fato. E aí não precisaria nem de um encontro civilizado entre os dois no mesmo local. Precisaria de um discurso afinado de ambos em rede social, em televisão, em entrevista, onde quer que fosse, propondo um apaziguamento e propondo que isso é uma campanha eleitoral, é uma disputa e não uma guerra, né? Então, não precisaria que ambos estivessem no mesmo local para isso. Mas eu acho muito difícil um encontro de maior nível entre os dois, e também duvido que ambos façam esse tipo de chamamento aí para a população aceitar o resultado da eleição, por exemplo. Então o Capitólio, desde que aconteceu o Capitólio, vem dizendo o seguinte, gente, o roteiro está todo apresentado aí como é que ele é, né? Então a gente já viu como é que é. Tem todo esse tempo a gente está programado para evitar que aquilo ali aconteça. Não sei o que está sendo feito para que não aconteça aquilo ali. Gente, aí agora começa a sair lista, né? As listas dos candidatos, enfim. Há algumas eleições eu sempre faço um levantamento de quem é da região. Né? A gente tem as campanhas, Voto do Sul, é uma eleição estadualizada, mas a gente sabe que tem os candidatos identificados com a eleição. No primeiro dia de campanha eleitoral, e na lista que eu consegui identificar, 75 nomes do sul do estado, desde candidato a governador até os deputados estaduais. 3 números a menos do que a eleição de 2018. Eu achava que ia ter mais candidato da região. O que vocês achavam? Porque, por conta da mudança, não tem coligação, enfim, né? Eu achava que teríamos mais candidatos, viu? Eu acho que os nossos partidos no sul estão muito desorganizados, né? A maioria a gente viu briga nos partidos. E uma outra questão é que nós tivemos grandes lideranças do Sul, e nós já conversamos aqui sobre o vácuo de lideranças, né? Essas grandes lideranças não deixaram nenhum outro criar asa dentro dos partidos, e nós ficamos com um vácuo de liderança. Então, até a coisa se reorganizar, esses partidos ficaram sem pai nem mãe com o afastamento dessas grandes lideranças, e até eles conseguirem se reorganizar, ter uma nova disputa pelo poder, eles vão se matar. Então, por exemplo, o MDB, a gente não viu nenhum nome saindo daqui, né? Então, tem um nome lá tem um nome de Turvo. Turvo? E então, um mas nome Criciúma... Criciúma não tem, não. E tem um nome de Morro da Fumaça. A gente nunca viu isso. Tem um nome de Morro da Fumaça que se identifica mais ainda com o setor cultural do que propriamente assim, o regional, né? Então, assim, a gente viu os nomes que a gente tinha de estadual do MDB indo a federal e ficou sem pai nem mãe. Né? Acabaram tendo que correr para um nome de outra cidade para apoiar, porque aqui a gente não tem. A gente nunca viu Criciúma com tão pouco candidato, na verdade, que é o polo. Então, ali é onde foi a defasagem. Esperava mais ou menos, Diego? No início eu esperava mais também, né? Esperava um movimento semelhante. Nada impede que a minha lista seja atualizada, obviamente, porque como tem... Só para, né, hoje no sistema tinha 900 candidatos a deputado federal. Para a gente olhar essa lista um por um, demora, enfim, pode ser que tenha um nome que fuja. Tem gente que nasceu na região, e esse nome também é do sul do estado inteiro, tá? Amurel, Amesc e Anrec. Pode ter algum nome eventual que, nasceu lá, tem uma candidata que nasceu em São Martinho, mas a vida dela é toda na Grande Florianópolis, não está na lista. E pode ter algum nome que me escapou. Se alguém tiver, vai lá no nosso site, usctododia.com.br, está lá publicada a lista no meu blog, e aí pode nos ajudar a contribuir a elaborar a lista, tá, gente? No início eu esperava também uma lista um pouquinho maior por conta dessa questão da pulverização de candidaturas, né?
Mas, de fato, o fator que a Gabi coloca aqui, que é a essa desorganização e essa questão de não deixar que outras lideranças se formassem, né? E aí você pega os principais partidos, né, que vinham... Esses dias eu fiz um levantamento com o Denis Luciano, que dos partidos que estiveram à prefeitura, à época, né, se você colocar 6 meses antes, no período antes da eleição, porque agora teve um troca-troca aí, e aí alguns partidos lançaram. Mas o único partido que tinha candidato, né, era o PSDB com Acélio Casagrande, que não é do PSDB, é um MDBista que na última eleição de Clécio Salvaro veio para o PSDB. Então, você não tem dentro do PSDB uma candidatura expressiva de Tucano, né? Aí veio o Kaminski agora para o Partido Progressista aos 48 do segundo tempo, da mesma forma, né? Não é um progressista de fato, uma liderança que foi formada dentro do Partido Progressista. E aí pegar os outros 2 partidos, que é o MDB e o PT, o MDB não tem, já foi colocado aqui, e o Partido dos Trabalhadores, não sei como é que tá, talvez trouxe de Forquilinha, alguma coisa assim. Não, tem né? Tem o Júlio aqui. Mas em questão de... Mas o Júlio é Forquilinha. O Júlio Bittencourt? O Júlio é Forquilinha. Forquilinha também? Tem o Acélio não, o Célio Elias, que é presidente da Câmara de Forquilinha, é candidato pelo PT, e tem o Júlio Bittencourt, que foi candidato a vice-prefeito aqui em 2020 do Chico Baltazar, né? Fechou. Certo, então, bancário, acho, o sindicato dos O bancários. Júlio não, o Júlio ele é psicólogo. Não, tá certo. Do Conselho de Saúde. Conselho de Saúde. Servidor público municipal, né? Até. Então, e aí, de fato, esse movimento, né, de poda, de não deixar a liderança crescer, foi muito forte nos partidos aí na última década, pelo menos, né? E aí, então, não é à toa. E aí, quando a gente fala de Criciúma, mas no estado inteiro, no Brasil inteiro, não é à toa que a gente vê outros partidos aí menores despontando e passando à frente dos partidos tradicionais. Né? Falamos do PSDB, hoje o PSDB não tem uma candidatura de expressão, por exemplo, no estado, não conseguiu emplacar, né? Mas isso pode sim ser esse movimento de que você não conseguiu, né, fazer novas lideranças, trazer novas lideranças para o processo, né, que se importassem em participar. Por outro lado, e aí pode ser que nós tivemos aí, quem sabe, um pouquinho de inteligência, e aí eu quero acreditar que a gente teve um pouquinho de inteligência nas lideranças partidárias da região sul, que nós já vimos há um tempo, e a imprensa eu acho que fez muito bem esse papel, batendo nos partidos para que não houvesse pulverização de candidatura. Né? Nós tínhamos, por exemplo, já estou usando bastante o PSDB aqui, mas nós tínhamos o PSDB com 6 ou 7 pré-candidaturas e que lançaria 3 nomes em Criciúma. Mas ainda tem 3. Né? Inviabilizando totalmente o processo eleitoral para uma região que tem pouca densidade eleitoral. Né? Eu arrisco a dizer aqui que o Sul deve ser uma das regiões, talvez com exceção da Serra, com menos densidade eleitoral. Né? E aí, se houvesse uma pulverização maior de candidatos, a chance de nós diminuirmos a nossa representatividade era muito grande. Então, eu espero que essa redução de nomes também tenha passado por esse processo, né? Para que os líderes partidários aqui da região, as demais lideranças, tenham selecionado um pouco melhor os candidatos, né? Tenham lançado menos candidatos, mas com um pouquinho mais de chance de disputar alguma vaga com candidatos do norte do estado, do centro do estado, ali, região de Florianópolis. Realmente é uma... Eu posso até falar aqui rapidinho a lista. A gente tem para governador, aqui do Sul, Alex Alano, Morro da Fumaça, Carlos Moisés, Tubarão e o Bueira de Criciúma. Para vice-governador, Ricardo Altoff, de Criciúma, e a Bia Vargas, de Saara. Para o Senado, o primeiro suplente do PSC é de Gravatal, Vanderlei Marega. Segundo suplente do MDB é o Edinho Beis, de Tubarão. Aí, deputados federais na ANREC. O Vampiro, Yada De Luca, MDB, Daniel Locke, do PT, Giovânia de Sá, PSDB, Valmir Comim, do PP, Ricardo Gride, PSD, Matheus Gazola, do Novo, Júlia Zanata e Daniel Freitas, do PL, e Giovana Mondardo. Vejam aqui que só o Valmir Comim e o Daniel Ló, que são de Saara e Siderópolis, e o Comim é Criciúma, tudo é Criciúma, né, gente? Os outros dos Criciúma. Na Murel, tem Lucas Esmeraldino, Republicanos, o 2 do PT, Constantino Rodrigues e Acida, de Laguna, o Dirley Nunes, do PSC, Kim Locks, do Novo, Caio Tokarski, do União Brasil, João Zabotti, PSDB, o Farinheira, do Solidariedade. Na MESC, Diego Pires, do PDT, professor Jefferson Cardoso, do PTB e Alex Bristotti, do PSB. Isso para federal. Aí para estadual,
O Biriba, do MDB de Morro da Fumaça. O Minotto, do PDT. Júlio Bittencourt e Célia Elias, do PT. Fábio Brezola, do PSB. Acélio Casagrande, Haroldo Frigo Júnior e Giovanna Galato, do PSDB. São 3. Vitor Leopoldo, do Avante. Camila Nascimentos, do Podemos. Jessé Lopes, do PL. Márcio Burgo, do União Brasil. Júlio Garcia, do PSD. O Novo tem 3. André Casagrande, Tangará e Débora Pierini. O PP tem 2. Júlio Kaminski e Fernando Cruzeta. O Democracia Cristã tem o Vando de Oliveira, o PTB com Marcos Viscardi, o PSOL com Eric Cardoso, o Republicanos com Jefferson Monteiro e o Patriota com a Tati Teixeira. Na Murel, Volney Weber, MDB, PP Colasso, PP, Matheus Madeira, PT, Felipe Estevam, Alexandre Lopes e Cris da Saúde, do União Brasil, tem 3 do União Brasil em Tubarão, em região. Tiago Zabotti, do Democracia Cristã, Felipe Tesman e Oswaldo Borges, do PSC, tem 2. O enfermeiro Digo Vargas, do PTB, Stener Sorato, do PL, o Cleberson Garcia, do PDT, Giovanni Ferreira, do Novo, Matheus Rodrigues, do PSOL, Renato Ladeada, do PSB, Samira Porto, Republicanos e Soraya Michels, do PSDB, lá de Braço Norte. E na MESC, João Sequinel, PDT, Zé Milton, do PP, o Motinha, do Republicanos, o Thiago Zilli, do MDB, o Glauter Soares, PT, Andressa Ribeiro, PL e Bia Borges, do Novo. Esta a lista de candidatos aqui do sul do estado. Lembrando que é uma eleição estadual, ela não é regionalizada, e esses candidatos disputam com todos os outros do estado. Aí, entrando nessa questão, e aí a gente tem uma alteração nessa eleição, e que vai significar, na próxima, né, a distribuição do fundo partidário. E eu já ouvi de muitos candidatos o seguinte: a distribuição do fundo eleitoral. Tem partido que já não vai ter muito dinheiro para deputado estadual, vai ficar com os federais. E aí esse dinheiro está sendo investido em candidatas mulheres e negras. O brasileiro acha jeitinho para tudo, né? Tem o dinheiro, tem a maneira de distribuir, e aí isso está influenciando na distribuição. A aposta é que esses candidatos tenham voto, porque daí o voto conta dobrado e na próxima eleição tem mais dinheiro. É um círculo fechado, né? Mas me chamou a atenção, por exemplo, de todos os nomes que tu leu, se eu não errei na conta, tinha uns 12 nomes femininos. E aí que a gente pode falar de, com algum tipo de expressão, uns 6. Então, assim, se a gente parar para pensar nesse universo de nomes que tu levantasse aqui do Sul, como tá baixa a representatividade feminina aqui no Sul, né? Então, esses nomes, colocando nos partidos, não preenchem sequer a cota. Então, eles estão buscando muito mais mulheres fora do Sul para preencher a cota. A rigor está na metade da cota, né? Você falou em 75 candidatos, teríamos que ter 25 mulheres, mais ou menos, né? Isso. E contou 12, né? Então, a representatividade feminina no Sul é muito baixa. É impressionante. E aí, se a gente falar de candidaturas efetivamente qualificadas, candidaturas com alguma chance, diminui isso drasticamente. E eu tenho sentido nas conversas com as candidatas o quanto ainda, não a deputada federal, claro, mas sim a deputada estadual, o quanto os partidos não estão investindo nelas. O quanto elas... ainda os acordos políticos ficam em torno das candidaturas masculinas e não das femininas. Então a gente tem que mudar muito esse cenário ainda, tem que evoluir muito, porque querem apostar, querem melhorar o fundo. A gente tem que... Essas candidatas a deputada estadual hoje, amanhã elas podem ser federal. O exemplo é a Giovânia. Então a gente tem que apostar na base para depois fazer o trabalho direitinho lá na frente. Naturalmente elas irem subindo, né, na carreira política. E não ficar fazendo esse jogo de a gente só vai apostar em mulheres negras para poder ganhar mais. Vamos fazer o jogo fluir naturalmente. Então isso é muito complicado e é o que a gente não vê. Diego, estou contando aqui. Pode... Não, realmente. E aí uma notícia que até você tinha passado para nós ali, Rafael, determinados partidos, óbvio, eu não vou falar qual é o partido, mas estava com questão de briga interna, porque quando a gente fala em recursos, né, e recursos em voto que vale dobrado, mulher negra
para recurso, né? Sempre lembrando, não é para eleição. Voto no né? conta dobrada. O que vale é para recurso do fundo partidário, e não sei se do fundo eleitoral futuramente, mas a princípio vamos falar de fundo partidário. Não, é do fundo eleitoral, na verdade. Para o fundo eleitoral do fundo eleitoral daqui 2 anos. Da próxima eleição. É para o fundo eleitoral da próxima eleição. E candidatos negros. Obviamente, conta voto dobrado. Obviamente, com uma mulher e negra não conta. Não é 4. Tá só um. Mas no caso, para deputado federal apenas, né? Isso. Então, quando a gente tem candidaturas, né? E aí talvez desses nomes que a Gabriela colocou ali, pelo menos 3 eu acho que devem ser para uma candidatura a deputada federal, né? E as outras 9 ou 8, pelo menos ali, a deputada estadual, com certeza, infelizmente, vão ficar correndo atrás do próprio rabo, porque não vai ter um investimento, até porque o que vale é o recurso para a Câmara Federal, é o voto, a eleição da Câmara Federal, né? Então é muito complicado essa questão, né? A gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa dar mais. Quem somos nós para dar mais espaço? Uma fala machista minha aqui, me desculpem, mas eu também não sei como colocar de outra forma. Mas a gente precisa, ou pelo menos aceitar, né, que a mulher possa suprir esse espaço e possa conquistar, não dificultar, né, essa colocação da mulher, mas desde a base. Né? Já fui presidente partidário e na época nós tínhamos uma comissão provisória com cinco membros, e eu sempre exigi que no mínimo fossem 2 ou até 3 mulheres. Tivemos situações que tínhamos mais mulher do que homem participando. Claro que isso não quer dizer que você vai ter uma participação ativa feminina maior, mas pelo menos a gente tenta buscar, né, propiciar isso. E aí depois vão buscando e ocupando seus espaços, mas infelizmente para essa eleição eu acredito que ainda teremos pouca participação, sim. Dessa lista que eu li aqui, né, obviamente a gente tem as federais aqui, que a gente, Giovana Mondardo, a Giovana de Sá, Júlia Zanata, a Dede Luca, candidatas federais mulheres, e a Cida lá de Laguna é a única, pelo menos que eu identifico aqui, pode ter outro que eu não reconheço todos, obviamente, mas a Cida é mulher, negra. Então, que é a única também nessa lista. E ainda um outro dado com relação a essa situação é o seguinte: 52%, deixa eu ver aqui, dos números que eu rabisquei aqui, dos candidatos de cabeça de chapa no país, de cada 10 cabeças de chapa no país, 8 são homens. Então, 20% de mulheres na cabeça de chapa. E ainda, né, a participação das mulheres pode ter aumentado, mas assim, quase sempre na posição de vice. É o caso que nós temos em Santa Catarina. Só temos 8 candidatos no momento e 2 vices. 2 vices, né? E uma ainda meio que chutando a porta, né? Isso. Foi a Bia Vargas que deu. A Bia colocando os 2 pés na porta. Para conseguir ser a vice. Poderia ser a Marcilei, outra mulher, enfim, que talvez não fosse por conta do Vinhate, mas a gente sabe que foi uma pressão, né, para conseguir ter essa vaga de vice. Aí o Jorginho também tem uma vice, né? Então é uma representação que realmente precisa ser bem melhor trabalhada. A gente falou disso aqui num outro podcast. Acho que a Gabriela teve uma fala muito importante nesse assunto, que foi dar as condições, né, Gabriela, para que as mulheres possam estar ocupando esse espaço, né? Tem que dar o apoio integral, né? Não é dizer, olha, a gente vai ter, tu tens 30% de recurso, do que vier, se vier, né? Mas não, ela tem que ter o apoio desde casa. A gente tem que estimular as nossas meninas a gostar da política, a integrar. A gente tem que estimular os nossos meninos a apoiar essa decisão, também a gostar de política, porque isso tem que surgir como uma coisa natural para eles. E aí, entender já desde pequenos que não tem diferença entre homem e mulher na política, que elas têm os mesmos direitos de estar ali e precisam de mais apoio. Porque foi o que a gente conversou antes. Ela não vai deixar o filho, ela não vai deixar a casa, né, se não tiver tudo bem estruturado para ela poder ir. Então, ela precisa desse suporte, ela precisa de uma rede de apoio diferente do homem, para poder sair à política. Porque sair à política quer dizer deixar o resto. Porque a política ela nos consome de uma certa forma que tu não consegue fazer tudo. Então ela precisa desse suporte, precisa desse apoio
para ingressar nesse outro universo, sob pena de ser colocado a essas mulheres determinadas escolhas que elas não precisariam fazer. Por exemplo, tu não quer a política, tu não vai poder casar, tu não vai poder ter filhos, tu não vai poder ter isso, tu não vai poder ter aquilo, quando elas poderiam ter tudo se tivessem uma rede apropriada para isso. Então nós precisamos estimular nas crianças, nós precisamos estimular nos partidos políticos, nós precisamos estimular na nossa casa, né, a participação, para a gente não ter que ficar brigando aí. Por exemplo, a gente tem várias mulheres inscritas, mas quando chegar a eleição, a gente não consegue passar de 3, 4 mulheres na Assembleia, né? E isso é muito. Mas normalmente a gente tem pouquíssimas. Então a gente precisa mudar o cenário de cadeiras. A gente hoje tem uma mudança de cenário de inscritas por causa da cota. Mas não são candidaturas que representem a realidade. Não são candidaturas que a gente pode apostar efetivamente. Elas têm que ser candidaturas qualificadas para que elas possam receber o voto e atingir uma cadeira. Então é isso que a gente tem que mudar. Um outro exemplo aqui, essa semana, uma vereadora em Florianópolis, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores de Florianópolis, Priscila o nome dela, me surgiu o nome aqui, assumiu o cargo de presidente da Câmara. Fernandes. O presidente da Câmara de Florianópolis. E ainda porque o presidente da Câmara está na prefeitura como prefeito interino, que já é ocupado pelo vice, né? E o vice fez o atual prefeito, que era vice do Jean, assumiu, estava uma viagem internacional, o presidente da Câmara foi para a prefeitura, e aí o presidente, que era o vice, abriu também a possibilidade de eles fizeram um acordo para permitir que a presidente da Câmara seja pela primeira vez uma mulher para ficar uma semana no cargo. Vejam só, porque entra essa questão de ter essa representatividade. O número de cadeiras também tem que crescer, né? Dentro do parlamento, dos parlamentos. Olha a manobra que foi feita, né? A primeira vez na história da Câmara de Florianópolis. Primeira vez. Uma Câmara Olha que tem 200 anos quase. História. A principal cidade do estado, né? Capital do estado de Santa Catarina. Chega a ser hilário e deprimente ao mesmo tempo uma situação dessa, que deveria ser uma festa, né? Ou não também, porque fazer festa por isso que deveria ser uma coisa normal. Tem que ser, então, tem que passar por... Mas não é normal. Né? Não é normal. Né? A gente até tem, e aí eu noticiava agora por um pouco de tempo, o município de Cocal do Sul, que tem 7 vereadores, chegou o mês... Não lembro se foi agora no mês de julho ou de junho, a ter 3 mulheres vereadoras ao mesmo tempo, por conta de suplentes que assumiram e tal. Já tem 2 efetivas, aí uma terceira suplente assumiu, mas são raras exceções. Forquilinha, né? Teve um período agora também com uma quase que paridade, diria assim, né? Ou 5 contra 4, que são 9. Que é algo que assim, como é que não, isso não é natural ainda, que deveria ser natural. Não é, mas tem uma série de fatores que... Ou até o contrário, né? Já que temos uma população hoje majoritariamente feminina. Claro que nada expressivo, né? Mas no mínimo uma paridade pendendo para o lado feminino. Mas é uma construção que precisa ser feito, né? Como já foi bem colocado pela Gabi, não tem nem como discutir. Na questão da criança, né, do adolescente, de fazer se envolver, de compreender essa situação, essa estrutura, e aí principalmente familiar, para que a mulher possa de fato se permitir a entrar nesse meio, né? Mas é uma construção. Até pensei aqui que daqui a pouco as cotas deveriam ser justamente para cadeiras, para eleitas e não para as candidaturas. Existe proposta de ter a cota garantida, não só de candidatos. Né? Talvez nesse momento... Foi aprovada no Senado. Talvez nesse momento, não sei se precisaria ser de 1/3, embora seja mais que justo, mas começar até um pouquinho mais devagar, mas aumentar, assim, essa questão de representatividade. Aí eu acho que dessa forma os partidos olhariam com outros olhos para essas questões de candidaturas femininas e talvez a própria família, né, se interessasse um pouquinho mais em apoiar também essa candidata. E quando eu digo família, né, estou falando do marido, estou falando da mulher também, porque nós temos essas situações, estou falando dos filhos, dos pais, dos irmãos, né, se vissem com maior possibilidade,
né, uma investida feminina, né, em ser vitoriosa nesse sentido, com certeza teríamos uma estrutura de apoio um pouquinho, até das próprias amigas, né, teríamos uma estrutura de apoio um pouquinho maior. Então, não sei ainda se é o ideal, mas eu acredito que esse projeto do Senado possa ser o caminho para que a gente possa ter uma efetividade um pouquinho maior nessas candidaturas e eleições. Né? Nem o Senado, nem a Câmara dos Deputados também, em toda a sua história, tiveram uma presidente mulher eleita para os cargos. E aí, para fechar, gente, uma curiosidade ainda, né? O Wilson Witzel é candidato a governador do Rio de Janeiro, né? Você sabia disso? É uma vergonha, O né? Wilson Witzel é aquele governador que perdeu o cargo. Ele não sofreu impeachment, eu não me lembro. Não teve. Ele renunciou, né? Ele renunciou, né? Então, por isso que ele está. E sabe qual é o partido dele? Partido da Mulher Brasileira. Então, assim, o Partido da Mulher tem um homem de candidato, né? Então, a gente, claro, que o processo é lento, mas precisa ser trabalhado, não adianta, né? Se nós tivéssemos partidos bem estruturados, poderíamos falar em lista fechada. Isso seria um avanço, como é nos Estados Unidos, são listas fechadas. E aí a gente não precisaria reservar cadeira, porque os próprios partidos organizariam um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, nas duas listas fechadas. Mas isso ainda é um sonho. São sonhos que a gente precisa trabalhar e não adianta. O processo é lento, já foi pior, diria assim, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente evoluir em termos de gênero, de raças, enfim, das oportunidades que são geradas para as pessoas. Porque é um tema que a gente pode falar aqui adiante, que em outros programas, que um pouco talvez se fala em campanha eleitoral, ou se fala de uma maneira, mas não se tem ação, que é trabalhar para diminuir a desigualdade social no Brasil, né? E essa desigualdade social essa redução ela vai ter reflexos em diversas camadas da sociedade, enfim, nos chamados guetos, né, núcleos, enfim, a gente consegue diminuir e aí evoluindo nessa questão a gente pode melhorar um pouco, pensar em melhorar, porque se a gente ficar só nessa briga, como a gente relatou aqui não pode colocar 2 candidatos a presidente junto numa sala, porque vai fechar o pau, vai ter e é preciso segurança, está perigoso, realmente a gente percebe que tem muito para evoluir, né? Diego, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Gabriela Schelp, mais uma vez também obrigado aqui pela participação no nosso podcast Boca de Urna. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma edição aqui pelos nossos canais, SC Todo Dia, YouTube e as rádios Cidade em Dia, 89.1 FM e 103.7 Rádio Cidade Tubarão. Grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um podcast Boca de Urna. Tchau.